Vamos retomando um pouquinho do nosso. Opa, fala pessoal. Retomando um pouquinho do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar, talvez, um dos elementos mais importantes da história recente do continente americano, que foi a Revolução de Independência do Haiti. Quando nós falamos de Revolução de Independência do Haiti, nós precisamos falar claramente que foi uma revolução negra. A sociedade, os africanos que eram escravizados na região do Haiti, assumiram o controle de uma ação política que garantiu a independência do Haiti, né? Não, e não por outra coisa, o Haiti sempre foi um país que foi vítima de toda sorte de ação e preconceito dos outros países do continente americano em relação ao Haiti, né? A pobreza que marca o Haiti está muito vinculada ao fato do Haiti ter sido um país que foi tornado independente por uma luta abolicionista, por uma luta negra, por uma luta que aquelas pessoas que lideraram o processo assumiram naquele momento. Porque a Revolução do Haiti, que torna o Haiti independente do controle francês, ela assume ser uma espécie de ameaça para todos os países da América Latina. Você imagina um país como o Brasil, por exemplo, onde a maior parte da população, na época, era escravizada. Você tinha, não necessariamente escravizada, desculpe, mas que você tinha uma população negra muito significativa no Brasil, entre escravos e libertos, que era a maioria da população. A maior parte da população brasileira era de escravos e libertos, ou seja, eram de descendentes de africanos, eram de pessoas negras, e que naquele momento poderia surgir aqui um estopim, digamos assim, de uma, de uma ação dos escravos brasileiros, e que poderia tornar o Brasil um país liberto, dominado pela população negra ex-escrava. Nós teríamos uma realidade completamente diferente daquela que nós temos hoje, né? Imagina que se ao invés de ter uma independência liderada pelo príncipe português, que atendeu os interesses dos conservadores, nós tivéssemos uma revolução liderada, uma independência liderada por pessoas que sofreram a opressão da escravidão, né? Então, a gente, é um exercício de questionamento que pode ser interessante para a gente pensar como seria, né, o Brasil numa situação como essa, né? Ou mesmo pensar o Brasil numa situação em que essa população negra ex-escrava, a partir da independência, tivesse tido um acesso à educação como propôs André Rebouças. Então, são questões que nós precisamos compreender para mostrar por que a população brasileira hoje ela tem essa divisão muito clara entre as pessoas que têm condições econômicas e aquelas que não têm condições econômicas, sendo que a maioria dessas pessoas que não têm condições econômicas, que estão na pobreza ou na miséria, são pessoas negras, né? Tem a ver com todo esse processo histórico que nós vivenciamos no Brasil. Mas hoje nós vamos falar do Haiti. Então, o Haiti foi uma situação diferente daquela que aconteceu no Brasil, né? Os negros escravizados ou libertos no Haiti, eles tomaram uma posição, e essa posição tinha como referência, como ideia, a perspectiva da independência em relação ao domínio francês. E, curiosamente, isso tudo começa com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela marca um momento muito singular da história da França, porque todos aqueles que se colocavam contrário ao modelo de exploração que estava estabelecido a partir da monarquia francesa, com Luís XIV, o Deus Sol, o Rei Sol, aquela pessoa que tinha o controle sobre tudo, o rei absolutista, todo aquele modelo que tinha sido constituído a partir dessa concepção do Rei Sol que Luís XIV traz, ele desmoronava com a Revolução Francesa.
mostrava ali uma situação de decadência com a Revolução Francesa. E com isso, as colônias, e nesse caso principalmente o Haiti, se colocam em uma posição de questionar a própria existência do processo de colonização. Então, no primeiro momento, os haitianos eles propõem a participação da sua população ou dos seus representantes na Assembleia Geral na França. Logo após a Revolução Francesa, há uma Assembleia. Essa Assembleia aqui constrói uma estrutura legal, uma estrutura de leis para os franceses, e os haitianos então falam, não, nós temos que mandar propostas para lá. Né? Só que existia uma disputa política entre esses grupos haitianos. E aí eu queria chamar a atenção, eu queria trazer para vocês aqui a apostila de vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 286. E nessa página 286 vocês vão ver aí a Revolução do Haiti. Né? O Haiti, né, para que vocês possam identificar, vou colocar aqui um mapa rapidinho, né? O Haiti é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, aqui um pouquinho para cima, se o mapa tivesse aqui uma continuidade, vocês estariam vendo os Estados Unidos, a Flórida, né, o que é hoje a Flórida. Então você tem aqui a Flórida, aqui você tem Cuba, e o Haiti é uma ilha, ele na verdade faz parte, né, de uma ilha, que é a ilha de Santo Domingo, né, onde hoje o Haiti, onde a ilha se divide em Haiti e República do Haiti. Por que essa divisão aconteceu? Exatamente por conta da independência do Haiti. Porque aqueles que fugiram dessa região aqui e foram para Santo Domingo acabaram depois fundando a República Dominicana. Mas o grande foco da nossa análise aqui hoje é esse pedacinho de terra numa ilha que fica na região do Golfo do México, próximo de Cuba, próximo da Jamaica, próximo de Porto Rico e também próximo dos Estados Unidos, na Flórida. Quando eu falo próximo, gente, eu estou falando de algumas milhas, né? Alguns quilômetros, eu estou falando aí de muitos quilômetros. Aqui no mapa aqui dá para ver, ó, que esse pontinho aqui é onde está o Haiti. Aqui é os Estados Unidos, aqui é o México, o Brasil está aqui logo abaixo. Então, né, tem aí uma proximidade com os Estados Unidos muito grande. Bom, voltando aqui para a apostila, então, a Revolução do Haiti, ela ocorre em 1804, mais precisamente. Mas ela começa muito antes. Certo? Então, vamos ver aqui. O Haiti é um pequeno país do Caribe que inicialmente foi colonizado pelos espanhóis e posteriormente passou para o domínio dos franceses. A colônia tinha o mesmo perfil das ilhas escravistas da região, minoria de senhores, administradores e comerciantes brancos e uma maioria de escravos de origem africana, negros. Com uma população de quase 300 mil mestiços e negros libertos, que tinham um papel importante na economia local, dominavam 1/3 dos negócios da ilha, né? Vamos chamar atenção para isso aqui, né? Aqui eu posso... Cadê a caneta aqui? Aqui. Então, eles dominavam 1/3 dos negócios da ilha. Beleza? Durante o século XVIII, os grandes senhores ou seus representantes, os Grands Blancs, então, quem eram os Grands Blancs? Significa ser grandes brancos, né? Eram os senhores e os representantes deles dentro da ilha. Era a minoria, eles eram a minoria. Os grandes senhores ou seus representantes conviveram com dois tipos de pressão: a ação dos quilombolas e dos mestiços libertos, que são os afanches, tá? Liberto ou alforriado em francês, tá? Que lutavam pelos direitos políticos e pela igualdade civil. Então, você tem numa situação em que os libertos, os negros libertos, lutam por condições de igualdade legal dentro da sociedade africana, ou dentro da sociedade haitiana.
certo? E você ainda tem um grupo de negros escravizados que fugiram das fazendas em que eles eram escravos, formaram quilombos, e ao formarem quilombos, eles acabaram estabelecendo uma luta pela libertação desses escravos. Então, é essa situação que vivia o Haiti ali antes da Revolução Francesa. Bom, a gente vai ver aqui que existe uma divisão dentro é, desculpe, como é que eu botei errado? E eu errei. Agora sim. Então, voltando aqui para a canetinha, que é o que eu estava usando. Voltando. Então, o que você tem aqui, né? Depois da Revolução Francesa, você tem dois grupos bem definidos no Haiti. Um, os Grands Blancs, leais ao antigo regime, ou seja, leais à monarquia francesa, certo? E os afranches, que desejavam mandar representantes para os Estados Gerais, beleza? É, 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 esse os Grands se opuseram a Vicente Auger e Jean-Baptiste Chavantes, né, que iniciaram a insurreição em 1790, ou seja, depois da Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa foi em 1789, quando buscaram o apoio da Inglaterra, né, rival da França. Bom, isso aqui começa a colocar uma realidade para o Haiti diferente do que acontecia no continente americano. Você tem uma sociedade que questionava o processo de escravidão e também um processo de colonização do território americano. Tá? Bom, o que acontece a partir daí? O que acontece? Em 1791, houve um levante de escravos e quilombolas, né? Um levante de escravos, pessoas que estavam nas fazendas e dos quilombolas, que eram escravos que tinham fugido. Nesse momento, você teve uma unidade entre os Grands Blancs e os Afranches. Por quê? Porque esses negros libertos, muitos deles também eram proprietários de escravos. Parece uma contradição, né? Que quando a gente fala os negros deveriam entender que são a mesma coisa, que eles precisam lutar pelo mesmo objetivo, mas não era bem assim. Você tinha segmentos da população negra que, como tinham alcançado a liberdade, eles entenderam que eles poderiam fazer parte daquela estrutura, daquele modelo de controle e continuar garantindo o controle sobre a escravidão. Só que a gente precisa observar que foi exatamente isso que acabou por derrotar a população negra naquele momento. Porque se houvesse a unidade entre os afranches, ou seja, entre os afrancs, né, que é como se fala em francês, afranc, vamos falar em português mesmo, afranches. Se tivesse a unidade entre os afranches e os quilombolas, certamente essa revolução já teria sido a independência haitiana, mas isso não aconteceu. Mesmo assim, a França manda soldados para lá para tentar retomar o controle da situação. Os espanhóis, por sua vez, que controlavam a outra metade da ilha, que controlavam Santo Domingo, né, que controlavam o que é hoje a República Dominicana,
Eles tentaram controlar o Haiti, ou seja, tentaram mandar tropas para lá para pegar o Haiti de volta, para tentar controlar novamente aquele território. E aí o negócio foi e degringolou, porque a França se viu na situação de ter que manter o controle sobre o território e também manter o controle sobre os escravos e quilombolas que estavam em revolta. Então, fica uma situação, né, complicada. Só que há uma mudança política na França em 1793. Os jacobinos, que eram o setor mais radical da Revolução Francesa, assumem um poder lá na França, certo? Lá na França. E por pressão da Sociedade dos Amigos dos Pretos, dos Negros, certo? Société des Amis des Noirs, o governo francês acabou com a escravidão nas colônias. Então, em 1793, acabou a escravidão. E aí, o que o governo francês fez para poder garantir que houvesse um controle da situação no Haiti? Ele pegou e colocou o comando geral do exército nas mãos de um general chamado Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture, ele representava uma solução para controlar aquela revolta que estava acontecendo ali. Era um cara negro, de origem escrava, mas que tinha uma formação militar significativa e ter o controle sobre aquilo ali. E tinha, muito mais do que isso, liderança sobre aquelas pessoas, o que fez com que a capacidade não só de derrotar os espanhóis, mas também derrotar algumas milícias dos Grand Blancs que não aceitavam a abolição da escravidão. Então, esses caras eles acabaram tendo que se submeter a uma nova realidade em que a escravidão havia acabado. Beleza? Só que o Toussaint Louverture, ele não era também uma pessoa que garantiria a independência do Haiti como alguns queriam. Ele foi, na verdade, colocado ali para manter o controle do Haiti pelos franceses. Certo? O objetivo era manter o controle da colônia pela França. Então, olha o que diz aí o texto. Toussaint Louverture conduziu de forma ambígua. O que é ambígua? Né? Hora pendendo para um lado e hora pendendo para o outro. Conduziu de forma ambígua o processo, sempre se esforçando para ser leal à República Francesa. Vamos marcar isso aqui. Não sei por que toda hora está parando a marcação. Beleza. Leal à República Francesa. Assim foi promovido a general de brigada do exército francês. Contudo, após as mudanças no quadro político da metrópole, que lá na França mudou de novo, passou a adotar posições conservadoras, obrigando a população a voltar aos trabalhos nas plantações. Bom, tudo mudou de novo. Tudo mudou de novo. Por quê? Porque os jacobinos perderam o poder na França em 1795. Os girondinos, que representavam uma lógica mais conservadora, tentaram acabar com a abolição da escravatura. Mas, como houve uma revolta, como houve uma espécie de controle por parte do Toussaint Louverture, os caras preferiram dar uma segurada. Só que em 1802, quando Napoleão Bonaparte já era o imperador francês, ou melhor, já era o governante da escravidão em Saint-Domingue, ou seja, restabelecer a escravidão na República, no Haiti, tá? Bom, Toussaint Louverture ainda consegue manter um controle sobre alguma parte dos ex-escravos e pressiona o governo francês a voltar atrás. No entanto, ele acaba sendo morto
né, acaba sendo capturado e levado para a França, onde morreu. E aí o negócio ficou meio complicado no Haiti. Só que outros dois caras, que eram ex-escravos, Dessalines e Petion, eles assumiram o controle do exército haitiano e em 1804 eles declararam a independência do Haiti. O Haiti foi o único caso em que nós tivemos uma independência vinculada à abolição da escravatura, tá? Em todas as outras independências que houve no continente americano, dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia, Venezuela, de Cuba, todas as outras independências, elas aconteceram, mas a escravidão continuou. No Brasil, por exemplo, a independência ocorreu em 1822, muitos anos depois do Haiti, 1822, e a abolição da escravatura só veio em 1888, 66 anos depois. Então, para a gente ver como que a elite que liderou o processo de independência do Brasil, ela não via o Brasil sem a escravidão. Não à toa, até hoje, nós temos essa marca de preconceito em relação aos negros, nós temos essa marca de exploração da mão de obra negra pela população branca, nós temos essa característica de achar que, ou de pessoas que acreditam que os negros foram feitos para trabalhar e os brancos para pensar. Isso é tudo uma mentira, tudo uma construção que é feita para garantir o domínio de uma elite sobre a maior parte da população, que são os trabalhadores. Então, nós precisamos romper com isso. Como romper com isso? Como romper com isso? Estudando. Mostrando para todas as outras pessoas que nós somos muito melhores do que eles dizem que nós somos, que vocês são, ou que os negros são. Né? Então, a relação com o conhecimento é que vai dar às pessoas maior nível de liberdade. Você vê, por exemplo, a figura do Louverture e do Dessalines e do Petion, que foram generais. O que garantiu a esses caras o controle, o fato deles serem generais? O que garantiu a eles essa característica, esse poder, foi exatamente o fato deles terem conhecimento intelectual e também conhecimento militar. Então, eles foram garantidos, ou eles se garantiram a partir do conhecimento. O conhecimento, então, é o elemento fundamental para que nós possamos superar esse modelo de racismo que existe no Brasil e que existe no mundo inteiro. Hoje, a gente vê aí uma luta antirracista, a gente vê uma questão levantada aí pela morte do George Floyd e agora, mais recentemente, pelos tiros levados esqueci agora o nome, mas por aquele rapaz em frente aos filhos lá nos Estados Unidos, e a gente vê aqui a questão do João Pedro, a gente vê, no nosso caso aqui, a morte da Maria Eduarda, né, que são resultados de um processo de escravidão, de um processo de preconceito racial, de racismo decorrente desse processo de escravidão. Então, como é que nós vamos combater? Nós vamos combater ele aprendendo sobre ele, nós vamos combatê-lo aprendendo o que tem que ser aprendido para depois mostrar que nós somos muito melhores do que eles pensam que nós somos, certo? Bom, aí na página 288, nós temos aí, explique por que a Revolução Haitiana pode ser considerada uma exceção no conjunto dos movimentos de independência ocorridos na América. Eu vou pedir para vocês responderem isso aqui, né? A aula que nós falamos já mostra aí como, né, que esse cenário aparece. Então, respondam isso aí para a gente poder depois entender ou trazer isso aí e usar como avaliação. Beleza? Mas antes de fechar aqui, eu quero mostrar para vocês aí dois quadrinhos que eu preparei,
que eu vou mandar para vocês e que reflete um pouco isso, que é esse quadro que eu já tinha mostrado, onde tem um mapa, né? Aqui tem um pedaço do texto que está na apostila, né? Um pedaço do texto está na apostila, que eu separei aqui para que vocês possam observar, destacar alguns aspectos importantes. Alguns aqui eu já falei, né? Que sobre o Levante, dos afrãs, desculpa, dos quilombolas, em que uniu os blancos e os afrãs. Depois, todo o processo que vai conduzir até a independência do Haiti. Vou mostrar esse quadro para vocês, também lá na página do Facebook, né? E aqui um outro quadro, vou colocar aqui para vocês, que é um mapa mental. Se aparecer aqui para mim, um mapa mental. Cadê? Vai aparecer aqui agora. Esse mapa mental, vamos abrir um pouquinho ele aqui. Aí a gente vai ver aqui, ó, no meio do quadro, a independência do Haiti, tá? Independência do Haiti, com essa bandeirinha. Não foi eu que fiz isso aqui, tá? Eu busquei na internet, então eu achei muito legal e aí resolvi trazer para vocês. E aqui a gente tem, né? Contexto da Revolução Francesa. Esse contexto da Revolução Francesa leva à independência do Haiti, mas ele prega a ideia de liberdade e igualdade. Deixa eu editar aqui, desenhar. Então, ele prega a ideia de liberdade e igualdade. Só que isso não significa dizer que a colônia também teria esse princípio da igualdade. Bom, em 1793, como a gente viu, né, você tem aí o processo deixa eu mudar a cor, de libertação dos escravos, que vai ligar a metrópole, que vai colocar aqui a ideia de que a metrópole não consegue enviar reforço militar para a colônia. Você tem, em 1791, um levante negro, que nós já vimos que acabou juntando o apoio, né, juntando os blancos, né, os brancos e os afranches, que são os... Caraca, tá difícil falar isso hoje, né? Que são aqueles que eram negros, que eram libertos, né? No entanto, isso acabou levando a uma liderança do Toussaint Louverture, que conquista toda a ilha em 1801, em nome do governo francês. No entanto, depois ele é preso e morre em 1803, certo? Napoleão tenta restabelecer, né? Porque ele determina o restabelecimento da escravidão. No entanto, as tropas se rebelam, tem um bloqueio comercial para o Haiti, que o Napoleão faz, só que isso acaba não surtindo efeito. Vamos pegar agora outra cor aqui, vermelho, porque aqui a gente vai entrar no amarelo. Em 1804, então, nós temos aí a independência do Haiti, que foi liderada por Dessalines, como a gente já viu, e começa a ter uma disputa política entre negros e mestiços dentro da ilha do Haiti. Tá? Que é um processo que continua até hoje. Existe uma disputa política muito grande no Haiti. É por isso que a gente não pode entender a lógica de que foram somente os negros que fizeram a independência. Na verdade, existe uma divisão também ali, e essa divisão está muito relacionada ao fato de um se sentir mais importante do que o outro, porque um era escravo, o outro não era, né? O que a gente perceber é que nós estamos todos na mesma condição. Ou melhor, as pessoas, os trabalhadores estão todos na mesma condição. Os trabalhadores precisam mostrar para a sociedade, ou precisam mostrar para aqueles que dominam, que nós não aceitaremos mais um domínio como acontece hoje. A gente viu aí, nesse período
da pandemia, que muitas pessoas perderam seus empregos, estão dependendo da ajuda do governo para poder sobreviver. E enquanto isso, alguns empresários estão aí gastando os tubos de dinheiro, esqueceram que existe pandemia, estão obrigando os trabalhadores a voltarem a trabalhar sem ter condições de fazer isso, né? A pandemia continua existindo, muita gente está morrendo ainda, cerca de 1.000 pessoas por dia no Brasil está morrendo. Então a gente precisa entender que ou a gente tem uma unidade, ou então vai acontecer o que aconteceu no Haiti, né? Que você tem uma unidade para conseguir independência, mas depois uma briga para ver quem vai dominar o poder, certo? Bom, esse mapa mental aí eu vou passar para vocês também. E quem que tiver alguma dúvida em relação a isso, manda a pergunta lá para mim lá no Facebook, ou então coloca a pergunta aqui no YouTube mesmo, no comentário do vídeo, que depois eu respondo. Beleza? Vamos voltar aqui para eu fechar. Bom, dito tudo isso, eu me despeço de vocês aí e da semana que vem eu mando outro vídeo para vocês, tá bom? Cuidem-se, né, evitem aglomerações, usem a máscara, lavem as mãos, lavem bem as mãos. Caso estejam na rua e não tenham condições de lavar as mãos, ande sempre com um vidrinho de álcool em gel para poder manter a limpeza das mãos, evitar passar a mão no rosto, né? Mantenha o distanciamento, principalmente para aquelas pessoas que estão sem máscara, porque essas pessoas podem estar transmitindo para você e você nem sabe, certo? Então mantenham um distanciamento e evitem qualquer tipo de contato com as pessoas que vocês já sabem que estão infectadas, né? Porque a gente pode achar que a doença ela não vai te fazer muito mal, e para a maioria das pessoas realmente não faz muito mal, mas para poucas pessoas ela faz muito mal, e quando faz muito mal pode levar à morte. Então, cuidem-se, beleza? Um beijo para todos e até semana que vem.